O que me impressiona, né, o que o Silvio falou é bem pesado, né. Eu acho que é um dos registros, materiais registro, né, todo registro material é quase redundante. Mas aqui eu quero enfatizar que não é um registro conceitual. É um conjunto de dados, onde nós temos planilhas, documentos, decisões datadas e anotadas, BNDES, o governo de Cuba, o governo do Brasil, e é um dos registros mais assustadores que representam o Brasil do Lula de hoje, ao lado de Irã, ao lado de todos os ditadores e comunistas ao redor do mundo, não só no Oriente Médio, mas na América Latina, na África. Porque quando você pega o Lula, o PT, a Dilma, né, e pega todos os contatos que eles tinham direto, quando eu falo contato, não é ligar, dizer oi, eu estou falando de contrato assinado, de amizade restrita, de favorecimento que nunca, nunca poderia beneficiar o Brasil e os brasileiros. E você vê que o Porto de Mariel é quase a materialização do Foro de São Paulo em seu pleno movimento, ali em 2014, que só, né, diga-se de passagem, só se enfraqueceu, né, só foi exposto por causa da Lava Jato. Eu me lembro bem, Silvio, quando eu estava começando Terça Livre, o Silvio já estava, né, no jornalismo há anos, Lacombe também. Então o Silvio presenciou isso como profissão, como trabalho. Eu estava ali ouvindo o Olavo comentar sobre isso em 2009. E qual era a atmosfera, né? 2009 já havia se passado 7 anos, 6, 7 anos de todos os escândalos do Lula, mensalão, tudo que estava acontecendo ali naquele período em que ele, eu até me esqueci o nome daquele cara que o irmão dele tinha uma gráfica, ganhou muito dinheiro O no Kennedy MEC, Alencar? Kennedy Alencar. O Lula não queria falar com ninguém no primeiro ano de governo. No final do ano, a imprensa estava assim, pô, não vai falar com ninguém. Aí, para administrar a coisa, por favor, Silvio, se eu estiver falando algum equívoco, me corrija. Para administrar a coisa, o Dirceu tem a brilhante ideia de falar o seguinte: não, fala com o Kennedy, que aí agora a gente vai selecionar com quem a gente quer falar. Só que a coisa ficou tão feia que foi aquele período auge da Veja. A Veja era uma timeline. A Veja era uma hora e verde. Sem brincadeira, eram denúncias assim fortíssimas, comprobatórias, mostrando tudo que aconteceu na ação da CIA na Colômbia, que acabou resultando em morte do líder das Farc, o nome dos petistas no laptop de Raul Reis, que era o líder das Farc. Então, aqueles escândalos todos. Então, Lula é eleito em final de 2002. Em 2003, ele fica em silêncio sepulcral com a imprensa, não quer falar com a imprensa. Ele quer botar a imprensa embaixo dos pés dele, fazer rito de beija-mão. Vem aqui, beija minha mão, que só assim que eu vou falar contigo. Então, 2003 ele fica assim. 2004, o Lula tem que se repaginar. Então, em janeiro de 2004, o Lula começa a fazer alguns malabarismos, mas as críticas, sobretudo da Veja, eram fortíssimas. O PSDB e o DEM não eram essa porcaria que é hoje. Tinha gente séria ali, criticando, mostrando, tentando dar a volta por cima desse problema todo do Brasil, ou seja, o PT ligado a esse lixo todo, uma ala, né, do PSDB, não o PSDB como um todo, mas uma ala, que inclusive, posteriormente, esses mesmos players acabaram depois indo para o PL, no caso do Onyx Lorenzoni, outros que acho que ainda estão no PSDB, que é aquele deputado lá de São Paulo, esqueci o nome dele agora, muito bom, inclusive, esse deputado, ele faz um trabalho excelente. Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Não, é com C, né, Caiado, meu Deus, Caiado é do Goiás. Ele ia ser o ministro da Justiça do Aécio. Tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Ele era do PSDB e foi pra... Não, ele ainda tá no PSDB. Mas o Rogério Marinho era do PSDB lá aqui eu tô dando um salto de 10 anos, né? Sim. O Rogério Marinho tava no PSDB e tava fazendo todo esse trabalho de denúncia, usando inclusive o próprio partido para poder mostrar as roubalheiras do PT, Carlos enfim. Sampaio? É o quê? Carlos Sampaio, esse Carlos não. Sampaio? De Campinas aqui. Ele foi promotor público aqui de Campinas. Isso, Carlos Sampaio. E aí, Carlos Sampaio foi uma das primeiras entrevistas do Terça Livre, né? Uma das primeiras. Lá em 2014. Depois, em janeiro de 2015, ele deu umas 3 ou 4 entrevistas pro Terça, né? Era sobre urnas eletrônicas. Turma do chat também ligada aqui, todo mundo. A galera tá lembrando, Carlos né? Sampaio, Carlos Sampaio. Então, aí, vamos lá. O PT, ele tem que mudar a estratégia porque tá ficando muito feio. E a imprensa começou a mostrar que tinha liberdade. O que acontece? Então, 2003, o Lula toma posse, janeiro de 2003. Em 2004, o Lula tá muito mal com a imprensa, não tá dando certo. O tal do Lulinha Paz e Amor da campanha, quando assumiu, mostrou as garrinhas, né? Bem típico do perfil psicológico do Lula, né? Que é aquele delinquente que finge um pouco, mas logo ele já mostra que ele
que ele é um vagabundo mesmo, sabe aquela coisa de periferia mesmo? Você olha assim e fala assim, mas cara, mas tu não tem... Cara, dá pra ver na cara que tu é bandido, que tu é canalha. Em 2004, o Lula tenta se administrar ali. Quando ele vê que a coisa tá sem poder ser administrada, o que acontece logo assim que o Lula precisa ser reeleito? 2004 e 2005. Tô dando uma acelerada no tempo aqui. Salve do PCC em São Paulo. Porque o Alckmin estava vindo como o grande candidato e ele poderia, de fato, vencer o Lula. Ninguém entende como o Alckmin não venceu o Lula. Eu ouvia de gente do PSDB em Brasília que ali foi fraude eleitoral. Eu ouvia. Não é alguém me contou, não. Membros do PSDB falaram assim, não, 2006 foi fraude. Óbvio, não é fraude de mudar só o voto, não. Teve o salve do PCC. O PCC nunca tem alvos como membros do PT, membros dos partidos comunistas. E aí, com o salve do PCC, Lula se reelege. E aí a situação fica ainda mais complicada. O que o Lula inventa? Né? A bonificação por volume em 2010, 4 anos depois, para poder absolver todo mundo do mensalão. A mulher que estava no TCU era a Raiz, que era a mãe do que morreu no acidente do Eduardo Campos em 2014. Ela consegue, em 2010, então, montar ali... Na verdade, o Lula consegue, no Congresso, mudar a lei, né? Então, é o Congresso mais Lula. Então, ele consegue mudar a lei de bonificação por volume e a Raiz usa isso como fundamentação no TCU, que vai servir de base para o STF depois dizer, não, mensalão não foi nada, não. E é aquela época que o Joaquim Barbosa fala, meu irmão, o negócio aqui tá muito feio, vocês não têm ideia dessa bosta aqui, eu tô indo embora, vou vazar. Ele viu que aqui dali tava uma porcaria, que não tinha solução, e aí ele vai embora. Esse é o contexto de 2014 que eu queria falar do Porto de Mariel. Então, desculpa ser tão prolongado, Silvio, mas o nosso pessoal aqui, eu tenho certeza que vai ficar agradecido a gente fazer esse flashback, fazer essa timeline, porque é importante que as pessoas entendam que o PT não é um partido político. O PT é uma organização criminosa que se usa da política eleitoral para pegar o dinheiro da máquina burocrática junto com os funcionários que eles colocam na guilhotina, bota a faca no pescoço do funcionário, da iniciativa pública, para o plano deles de comunismo. Que muita gente zombava do Olavo quando ele falava.